Vinícius pro barrado no baile. Foi bom isso. A Renata justificou dizendo que o Vinícius é a pessoa com quem tem mais conflitos e que foi barrada por ele na prova do anjo. Dessa vez o Vinícius... Cara, parecia desesperador, mas eu achei fácil depois. Foi. Não sei por que foi fácil. Eu não fiquei assistindo também. Mas eram 250 mil tiras de papel. E aí ele precisava pegar cada tirona daquela, que era como se fosse uma... é como se fosse um monte de pulseirinha de camarote, assim, sabe? E aí ele tinha que pegar aquilo e copiar um desenho, montar um desenho da Renata de bailarina. E aí ele conseguiu super rápido, cara. Ele tinha durante o dia falado que ele ia tirar um cochilo e não estava nem aí para a hora do Brasil. Seria ideal ele tirar um cochilo com o material que tinha, porque se ele juntasse um monte dessas fitinhas, dava para fazer um montinho ali e ó... Eu acho que a produção não ia deixar, porque o Tadeu falou que tinha que usar luvas, né, para poder pegar os papéis. Ué, quem que ia obrigar ele? Não, acho que ia ser aquela atenção, assim, tipo, Vinícius, Não, use desse ele jeito. cumpre se ele quer, não tem o menor... Eu acho que seria uma injustiça, a gente vive num país livre. Não, eu acho que ele cumpre se ele quer, mas usar o material como travesseiro, eu acho que seria um impedimento. Pode ser. Acho que eles não deixariam. Pode ser. E aí o Vinícius, ele ficou o tempo todo na reta final, quando ele sacou que ele ia resolver, ele ficou mandando mensagem para a Aline, falando: é por você, estamos juntos, eu vou voltar e vou esculachar, vai ser top mundial. E mal sabe ele que a Aline está vivendo o melhor dia da vida dela. É verdade. Né? Tá todo mundo triste que a Aline saiu, a Aline não tá triste porra nenhuma, porque ela nasceu para ser ex-BBB, aquela mulher. Carisma, elegância, simpatia, incrível. Ontem a Globo fez mais ou menos 49 vídeos da Aline na timeline do Instagram. Eu nunca tinha acontecido isso. Eles estão tirando a barriga da miséria, porque realmente é uma temporada em que o engajamento deles está pífio, que a galera que sai, ninguém nem sabe o nome. Aí saiu a Aline, faltando um mês. Porra, os caras estão batendo a meta do engajamento ontem, garantiram março e já garantiram abril, eu acho. Porque melhor que tá não fica, né, Bárbara? Que eu acho que é realmente isso, foi bater a meta do engajamento. Eu nunca vi tanto vídeo da Aline, né? A gente atualizava a página, era no Instagram, era no Twitter, e vídeos bons. Ela manda bem pra fazer essas coisas. Ela nasceu pra ser ela é ex-BBB. engraçada, e tinha dublagem, e tinha, né, imitar uma cena que aconteceu no BBB, e tinha dança, era de tudo, gente, de tudo. Então, realmente, eu acho que ela tá no dia mais feliz da vida dela. Acho que ela não esperava, né, que ia ser tão acolhida, ia ter um feedback tão positivo do programa. Mas desculpa, eu baguncei a ordem das coisas. Fala do Vinícius. Tá fala bom. de artista, fala de artista. E agora falando sobre o Vinícius, né, ali na dinâmica e tal, eu também fiquei com a impressão, nossa, peraí, acho que foi fácil isso, né, ele conseguiu tão rápido. Mas eu falei isso na época do João, quando ele conseguiu realizar lá um dos desafios muito rápido, e falaram, não, Bárbara, aí você tá menosprezando, né, só porque ele conseguiu, você tá falando que foi fácil. Então, eu vou dizer o mesmo aqui do Vinícius, né, acho que se fosse eu lá, talvez eu não conseguiria, e a volta dele foi ótima. A música que ele escolheu, acho que foi até uma música que a Aline tinha falado que escolheria se estivesse nesse lugar, pelo que eu entendi, né, numas vezes que ele mandou recado pra ela, ele falou, vou escolher a música que você escolher e tal. E deu muito certo, que é a música da Glória Groove, né? Ele Aquela voltou. extra. Não fique fora dessa. Né? E aí ele voltou muito emocionado, aí ele fez toda uma performance, gerando... Pô, eu vi o vídeo todo hoje. Eu vi o vídeo todo da volta dele. E aí é um climão da Renata e da Eva querendo não dar muita... Tipo, não baixar muita guarda. Elas são boas, que é engraçado. É engraçado que elas não... Tipo, elas tentam, entendeu? Eu gosto disso. A Renata com um sorriso amarelo, a Eva assim, fazendo um drink, assim, e ele emocionadíssimo com a Glória Groove, emocionando e homenageando a Aline. E aí ele também chora muito com a Delma, né? A Delma... E se você fala de artista, ele foi bem artista, né? Porque ele Foi cantou a maravilhoso. música inteira no palco. Isso. Ele não desceu logo, assim, ele chegou e ficou no palco. Isso. E aí eu percebi que as pessoas ficaram assim, a gente cumprimenta, a gente sobe no palco. Vamos atrapalhar a performance, Isso. A gente né? atrapalha ou não? Aí depois só a Vitória foi lá, abraçou e depois ele falou com as outras pessoas. Isso. Daí ele chorou com a Delma falou dele e da Aline, até era uma frase legal que eu não lembro o que ela falou pra ele.
E ele completou em 2 horas, muito rápido. Porra, 250 mil fitinhas, acho que misturaram pouco. Acho que ficaram com medo dele não achar nada e deve ter misturado pouco, deve ter deixado meio por Pode cima. ser. Ou então era uma gradação de cores muito diferente, porque era tudo meio rosinha, né? Meio clarinho, assim. E não sei, né? Vamos ver. A Letícia Parron nos informa que a música era A Queda, da Isso. Gloria Groove. E é muito Glória bom, porque Groove. é uma música que fala ali de cancelamento, né? De uma pessoa que tá detestada, que todo mundo quer ver a pessoa só se prejudicando mais. A letra, acho que foi bem afrontosa pro momento do jogo. Não, inclusive, maravilhoso, né? né? Direção artística de Aline arrebentou. A Aline arrebentou ontem. Foi muito, muito bom. Excelente. Tá bom? Legal? Gostaram? Quero saber se vocês gostaram ou se vocês não gostaram da volta do nosso querido Vinícius. O nosso querido Escambau, né? O querido de vocês. Eu tô nem aí pra esse cara. Ô, Bárbara, muito legal quem tá chegando, viu? Eu achei que vocês iam largar a mão da gente. Eu tô emocionado. Tem mais de 5 mil corajosos aqui com a gente, comentando BBB, lamentando BBB e se divertindo com o BBB. Muito legal. Para que a gente continue nesse ritmo gostoso do engajamento, da alegria, da felicidade, o seu like é muito importante. Eu estava há 2 meses sem pedir like, sem comemorar a audiência, agora eu estou voltando a isso. E hoje é o nosso programa de número 300, o Central Splash Matutino. É o número 300, olha só. E nós estamos igual aos 300 de Esparta, todo mundo morrendo. Mas estamos aqui e nós agradecemos a vocês que não soltaram as nossas mãos. Obrigado, viu? Número 300 o episódio de hoje, parabéns, muito legal. A gente começou em janeiro do ano passado. Onde você estava no dia 8 de janeiro de 2024? A gente estava aqui, hein? Estou há exatamente 1 ano e 3 meses dormindo muito mal. Ô, Bárbara, o Guilherme diz para Vinícius. Aline é uma pessoa e você é outra. Não me diga, Guilherme, agora você é biólogo também, ô chato do cacete? O Vinícius desabafou com o Guilherme sobre seu medo de deixar o BBB. E o Guilherme falou que eles não sabem de nada lá dentro e que a Renata sabe. E que a saída da Aline não significa que o Vinícius também vai embora. Ele falou o seguinte, Bárbara. Você sabe que é uma pessoa totalmente diferente da Aline. E acho que o povo está vendo também. Guilherme disse que, apesar dos erros dos seus aliados, não vai largar a mão de ninguém porque não faz isso aqui fora. E o Guilherme disse que o que pode fazer é orientar os amigos e passar para o público no raio-x a melhor visão dos seus aliados. O Guilherme aqui, com todo respeito, ele tira todo mundo que está do lado dele para, posso falar? Para merda. Ele, assim, com todo respeito, ele trata como se fosse uma cambada de imbecis, de cancelados e de derrotados, e que a única pessoa que tem algum tipo de visão a respeito do que está acontecendo é ele. E quando ele fala assim, a Aline é uma coisa e o você é outra, você não é tão ruim quanto ela. Parece que é isso que ele está falando. Você não errou tanto. Quem é Guilherme para falar de certo ou errado? Ele está no júri do pipocômetro? Hein? Ou ele é um participante? Por que ele não faz alguma coisa a respeito disso? Hein? O determinismo do Guilherme me incomoda, me irrita. Ele às vezes parece que está lá dentro, fazendo uma cobertura premium do BBB. Parece que o pay-per-view do Guilherme é a live, entendeu? Ele está fazendo live, ele comenta, ele dá opinião, ele acha que isso está certo, que isso está errado. Ah, que legal, sei lá o quê, deixa seu like, não sei o quê. Ele devia apertar o botão e vir fazer live aqui fora, porra. Porque daí a gente tinha a opção de bloquear o canal dele. Isso. Chato dos infernos, com todo respeito, claro. Que isso? Mas ele já fazia isso, né? Vamos relembrar aqui que muitas vezes nós falamos que o Guilherme parecia que estava no júri do BBB, que era o advogado de alguns participantes, recebeu esse apelido de advogado de camarote, né? Então sempre que ele viu uma oportunidade de enredo, ele entrou nessa, ele embarcou. Até acho que a situação mais emblemática foi a da Vitória com as irmãs, em que ele entra ali e causa, mas naquele momento foi até interessante porque colocou um fogo onde precisava, né? Hoje ele tem só opinado e não tem ido para cima. Então eu também tive essa impressão que ele quis dizer, olha Vinícius, você não é tão ruim, você não errou tanto
quanto a Aline. E, de fato, o Vinícius e a Aline são pessoas diferentes, obviamente. Né? Obrigado por nos lembrar, Bárbara Sarini. São pessoas diferentes, o estilo de jogo também é um pouco diferente. Agora, não sei se o Vinícius pode ser ajudado de alguma maneira com o enredo que tem rolado, assim. Porque eu penso, a Aline saiu, as pessoas que gostam da Aline, acho que gostam do Vinícius por tabela, né? E a torcida talvez fique pro Vinícius, né? E agora o resto da casa colocando o Vinícius como próximo eliminado, já é certeza que o jogo para ele acabou porque a Aline saiu, quem sabe assim ele não consiga conquistar algumas pessoas, né, que não gostam quando o jogo tá tão definido assim, quando rola essa soberba, essa coisa de acha que o jogo já tá ganho, né? Então, pode ser que ele cresça. É verdade, é verdade. A senhora tem razão. E eu acho que é engraçado isso, Bárbara Sarini, porque não só quem gosta da Aline gosta do Vinícius, como o Vinícius, desde o começo, tem a sua torcida. Tem gente que qualquer ai que ele diga é um carnaval, é uma alegria, é uma felicidade. Então isso é interessante também de notar como que seria uma performance dele no próximo paredão, que inevitavelmente ele deve ir semana turbo. Acho que deve estar todo mundo de olho já para colocá-lo no paredão. E o Guilherme, eu acho que ele se precipita. Ele está sempre muito ligado no jogo e ele reage muito a cada paredão. Né? Então acho que ele sentiu uma hora que estava no Diego, ele foi no Diego. Uhum. Ele sentiu que estava na Vitória, foi na Vitória. E agora, será que ele vai ter coragem de estabelecer uma comunicação um pouco mais profunda com a Renata e com a Eva? Porque eu sinto que ele tem conversado a respeito disso com os seus aliados, quase que preparando para dar esse bote. Eu não sei se ele vai preparar, ou melhor, esperar um momento para fazer isso, assim, achar um motivo. Tipo, você fez isso para mim, agora eu estou saindo. Não sei. Mas até o momento, na festa, ele chegou a dizer que não vai largar a mão dos aliados. Não. Que só estava fazendo observações. Então é isso. Eu não sei se ele está esperando só um ensejo para poder meter o pé de uma forma que fale, não, foi orgânico, né? Ou se ele vai manter essa palavra de que vai ficar com os aliados até o final. Eu também acho que é um pouco precipitado, porque como eu falei, às vezes o jogo dá essas viradas. Às vezes o Vinícius acaba não sendo eliminado com uma outra pessoa. O que eu acho que é um pouco mais difícil disso acontecer é porque agora vem o modo turbo e as coisas são mais aceleradas. Né? Porque o meu ponto é que ele não necessariamente precisa abandonar os amigos, todos, porque anos 50 é um grupo de bandoleiros. Não está todo mundo tão alinhado. Então, se precisar jogar eu não duvido que ele reflita a respeito. E, ao mesmo tempo, nesse BBB da empatia, da alegria, da comunhão de almas, eu não duvido também que ele possa estar aqui e estar lá. Esse Guilherme é um espertalhão, gosto dele. Agora, nós continuamos ao vivo no YouTube, nada muda, enquetes chocam já já. Mas no canal UOL, a gente vai girar o Globo, ó. Girou o Globo. Volto aqui, eu volto aqui. Eu ouso voltar aqui. No canal UOL nós estamos de volta. Deixa eu melhorar minha postura. Tirou a legenda, ficou parecendo que eu tô com a postura ruim. Ó. Aí, ó, pronto. Estamos de volta no canal UOL. Agora para falar do que, Bárbara Sarini? O Guilherme, olha só, o Guilherme continuando sendo o ombudsman, o ombudsman do ano 50, o Guilherme teve conversas e criticou a própria sogra. Isso é finalmente uma atitude normal do Guilherme. Finalmente humano, demasiadamente humano. Ele está criticando a própria sogra. Demorou... Ih, meu relógio está sem bateria. Demorou, o quê? 3 meses para ele criticar a sogra. E a sogra dele é a Delma. Não é que é difícil criticar ela. Às vezes eu acho, Chico, que ele está torcendo para a Delma ser eliminada. Porque com a Delma sendo eliminada, ele vai conseguir impor mais o ritmo de jogo dele e fazer essas movimentações. Que hoje, até se ele quiser se aproximar mais das bailarinas, tem uma dificuldade porque tem a Delma ali no meio que tem uma situação com elas, né? E ele tinha se manifestado já, antes até do resultado do paredão, de que ele sabia que a Delma falava algumas coisas da Renata. Ele tinha feito esse comentário. Até é importante ser justo para não parecer que ele só está sendo oportunista agora. Algumas coisas ele tinha falado antes, sim. Então, eu acho que ele só não faz esse movimento porque a Delma está lá, né? Acho que se a Delma sair, ajuda o jogo dele nesse sentido. Exatamente, concordo com você. E aí, o que ele falou? O Guilherme teve conversa sobre o jogo com o João Pedro
e disse que sempre se achou bem posicionado dentro do jogo. Eu amo o cara que é... Ele é um comentarista de BBB, cara. Só que é o comentarista mais chato. Sério mesmo. Eu até poderia fazer um top 3 aqui dos mais chatos. Mas como os outros podem assistir, eu vou ficar quieto. Tá bom? Eu vou ficar quieto, tá bom? Mas, ó, ele disse que sempre se achou bem posicionado, mas não queria ir para cima de algumas pessoas que estão do outro lado do Quarto Fantástico, mas que isso faz parte do jogo. O João Pedro aproveitou para dizer que Delma fugiu do embate quando salvou a Eva, em vez do Mike, com o poder que ela tinha semana passada. Aí essa semana, né? Guilherme diz que não concordou com a atitude da sogra e disse que chama a atenção da Delma o tempo todo e que fez isso dentro do quarto com a Aline e Vinícius também, abrindo aspas. Não vou explanar meu aliado na frente de todo mundo, mas quando eu chego eu digo não vou defender porque não concordo. O Guilherme disse que sempre conversa com a Delma com muito cuidado, porque ela sempre pede para ir embora do programa. Abrindo aspas novamente para o Guizão. Só que eu não vou deixar ela apertar o botão. Ela está louca para ir ao paredão, eu sei que quer sair. Eu disse para ela, eu tenho certeza que se a senhora bater no paredão, a senhora sai. Porque eu nunca vi uma pessoa pedir tanto para sair do programa. O Guilherme ainda citou as tretas da Aline com Eva e Renata e falou que estava louco para comprar a briga de alguém que gosta, mas que não fez isso por não concordar com a situação. Aqui, basicamente, o Guilherme faz um churrasquinho de Delma, tá? Isso aqui é um churrasquinho de Delma. É um fogo, é pior que um fogo amigo. É uma fogueira amiga. Isso aqui é um negócio horroroso. Foi esse igual que chamou ele de burro? Ou foi o João Gabriel? Mas acho que foi o João Gabriel. Esse daí é o João Gabriel. Pedro, né? Eu vi pela pinta agora. Então o irmão desse cara, que chamou ele de burro, tirou ele para otário no Sincerão, ele tá ali de conversinha, falando essas coisas sobre a própria sogra. Sogra não é mais família? Para mim, sogra é família. Para mim, sogra é família. Por que esse cara está tratando a sogra dele dessa maneira, o Bárbara Salinas? Eu acho inadmissível. Porque quando ele fala algumas coisas aqui, ele está falando, primeiro, para um adversário. E segundo, para o público. Ele está reforçando aqui. Aqui ele está sublinhando algumas questões que são visões dele, muito pouco simpáticas e alvissareiras a respeito da própria sogra, que é a dupla dele. É a mãe da mulher que ele ama. É a mãe da mulher que ele escolheu construir uma vida. Ele está falando que se ela bater no paredão, ela sai. O que é isso? E olha só, ele chama ela de louca. Ela fala, ela está louca para ir ao paredão. Eu acho que ele não falou nada demais, tá? Isso que ele falou, todo mundo já sabe e pensa realmente sobre a Delma. A gente já cansou de falar aqui no Central. E a Delma, assim, já ouviu essas verdades da boca do próprio Guilherme. Realmente, antes do paredão, é o que eu falei, ele já tinha chamado a atenção da Delma por falar coisas da Renata. Ele não ficou do lado da Delma na história ali do seu Fifi, né? Quando a Renata chega afrontando a Delma, ele pensa, ele não vai pra cima da sogra, não vai ficar contra a sogra, mas ele falou pra ela depois, olha, você falou mesmo, você falou umas coisas pesadas e tal. Então, acho que nem tudo é só um oportunismo. Acho que o que pega mais aí é o fato de falar sobre isso com o adversário da Delma, né? E aí é que eu me pergunto, será que ele não fala isso porque hoje é um desejo dele mesmo, que ela vá pro paredão, que ela seja eliminada, e aí tá falando isso pro adversário para ver se eles articulam isso de colocá-la? Porque ia deixar o jogo dele mais livre sem a presença dela. E eu acho que também rola a intenção de mostrar pro público assim, olha gente, eu não tô passando pano, eu sei o que ela tá fazendo de errado. Porque muitas vezes o público cobra, né? Ah, ele tá andando com a sua dupla e fala de todo mundo, critica todo mundo, mas a dupla tá lá fazendo besteira e você não fala nada, né? É tipo o que rolava no BBB 20 lá com o Daniel, que causava um monte de coisa, tomava estalecada e aí o grupo não fazia nada com ele, mas com os adversários fazia. Então acho que o Guilherme tem essa preocupação de não ser visto nesse lugar. Pois é, mas eu acho que entregar a cabeça da sogra para um adversário dessa maneira, ele fala pro João Pedro. Pro João Pedro. A Delma, se bater no paredão, eu tenho certeza que ela sai. E ele diz mais. Ele fala, ela está louca para ir pro paredão. É assim? Esse é um aliado? Você gostaria que ele fosse seu genro, minha senhora?
É aniversário da sua mãe, Bárbara Sarini. Eu vou pedir para ela responder isso pra gente. É aniversário da sua mãe, Bárbara Sarini. Imagine só, ela entra no BBB com um cônjuge seu cônjuge. Uhum. E aí ele vira para o seu pior inimigo e fala, ela está louca. A mãe da Bárbara Sarini está louca para ir pro paredão. Mas ela tá louca para ir pro paredão, gente. Ela tem pedido isso Mas várias é pro João vezes. Pedro que ele tem que falar isso? Não, foi o que eu falei. A questão mais assim, é dele falar isso pro adversário, né? Mas acho também que o que é dito lá dentro, sobre todo mundo sítio já sabe. A Delma já falou várias vezes que quer ir pro paredão. Ela já falou, poxa, se fosse eu e o Guilherme, deixa eu sair, já deu. Várias vezes ela falou sobre isso. Então não é novidade pra ninguém. Também não vejo como falar mal isso, né? Ela cansou do jogo. Ela viu que não é pra ela. E realmente não é pra ela. A gente já chegou a essa conclusão aqui. Hoje em dia eu gosto da Delma. Mudou? Hoje em dia eu gosto. Ela tá no seu pódio. É porque ela tá sendo perseguida lá dentro e aqui fora. Perseguida? O que vocês estão fazendo com ela eu não acho correto. Eu não gosto do que vocês, dessa máfia de comentaristas, estão fazendo contra a Delma. E também não gosto da maneira como o genro está tratando ela. Para mim, ela hoje, assim, o caminho é dela. Ô Chico, mas agora uma questão aqui. E se a chance do Guilherme de ir longe no jogo, ou de vencer, qualquer coisa nesse sentido, de levar mais dinheiro, né, chegar ali no pódio final, dependesse mesmo da saída da Delma, porque eu acho que na cabeça dele a Delma pode estar queimando ele. Se ele ganha, o dinheiro vai para a família. Vai? É. Vai? Será não que são vai? da mesma família? Será que vai? Não, acaba sendo uma boa estratégia. O dinheiro, quantas famílias não foram destruídas pelo dinheiro, pela ganância? Mas se uma pessoa que pode colocar a cabeça da sogra a prêmio, à venda, como o Guilherme está fazendo. Mas antes da sogra sair e ele levar algum dinheiro para a família, do que os dois continuarem e saírem juntos sem nada. E se ele ganha o dinheiro, mesmo que depois ele se separe, a esposa dele tem direito à metade. Mas você vai colocar a culpa dos seus fracassos na sua sogra? Isso não é uma atitude Masterchef. Não, mas ele não está pondo a culpa do fracasso dele. A senhora está botando a culpa do fracasso do Guilherme na sogra dele. Não, eu tô falando que... A senhora está falando que ele não tem a menor chance de ganhar o prêmio enquanto a sogra estiver caminhando sobre essa terra. Eu tô falando que dificulta esse caminho. Pois é. Dificulta. Mas ele tem o livre-arbítrio, ele tem uma câmera na cabeça dele e uma ideia na cabeça própria. Ele tem todas as possibilidades de ser feliz lá dentro, com o jogo que ele quiser. A Delma não atrapalha. A Delma está lá vivendo a experiência dela. São dois... Assim como falaram para... Quem que falou? O Guilherme falou para o Vinícius que ele e a Aline são duas pessoas diferentes. Ele e a sogra também são duas pessoas diferentes. Colocar uma responsabilidade da falta de ação, da falta de criatividade e da falta de hombridade do Guilherme na sogra, é isso mesmo. A nossa sociedade está envenenada. A nossa sociedade está vivendo uma crise sem precedentes. Se um homem adulto, um homem na plena consciência, não só dos seus ideais, mas da sua saúde, vai ser impedido de alguma coisa por estar morando sob o mesmo teto da sogra, tem muitos homens pelo Brasil todo que colocam isso como uma questão. Eu não consigo fazer nada porque minha sogra está morando comigo, porque está morando de favor com a sogra, porque isso. Então, eu acho de verdade, Bárbara Sarini, eu acho de verdade que Delma merece respeito. Olha, Chico, eu acho que nada disso que eu falei justifica a falta de ação do Guilherme no jogo. O meu único ponto é, dificulta. Fica mais difícil ele fazer qualquer movimentação com a Delma do lado. Se a Delma tem um embate com outro grupo, é mais difícil ele até se aproximar do outro grupo se ele tem essa intenção, porque a Delma, né, vira um empecilho ali. A Delma brigou com as meninas diretamente no último Sincerão. Ela esculachou lá a Renata, né? Então, o ponto é esse, Chico Barney. Então, nós vamos falar, o pessoal está pedindo para a gente mudar de assunto. O pessoal no chat está pedindo, por favorzinho, mudem de assunto, por favor. A gente está rendendo tá bom. O assunto que tem, entendeu? A Letícia falou que no Facebook esse corte vai bombar. Vamos postar lá. Boa, boa. Que mais? Chico hoje está parecendo meu filho quando tinha 13 anos. Falava qualquer coisa para me contrariar. Desculpa, Priscila, deu gatilho.
Já, ó, Andréa Leite, já nós vamos ler superchat, hein? Não fica braba com a gente não, hein? Não sei se a senhora mandou hoje, mas já nós vamos ler. Ô, Bárbara, agora nós vamos falar da Renata. Será que a Renata flopou o BBB? Tem muita gente falando que a culpa desse marasmo, a culpa desse desânimo é de Renata, porque a Renata voltou com o poder da vitrine, a Renata seguiu o que estava planejado pelo grupo dela, né, pela torcida, aí tirou primeiro a Graciane, depois a Aline. O que ela vai aprontar nessa próxima semana? Agora os grupos estão equilibrados, 6 de um lado, 6 do outro. E aí está essa discussão. A culpa é dela? Foi ela que fez alguma coisa? Bom, eu tenho uma opinião a respeito disso. A Renata é a última pessoa que nós podemos culpar por qualquer coisa que esteja acontecendo lá dentro. Eu não gostei do jeito como ela lidou com a vitrine. Eu achei que ela poderia ter rendido mais e acho que ela está rendendo pouco nesse exato momento. Mas cadê o contrafluxo? Cadê o equilíbrio de pesos e contrapesos e medidas e contramedidas no sentido de que, se a Renata voltou falando que precisa de mais exposição e tentando colocar uma energia, por que está o Guilherme tristonho conversando sobre eu acho isso do jogo, eu acho aquilo do jogo? Por que está o Diego cantando na academia? Por que está a Dani daquele jeito assim, ai, ó céus, a vida? Por que está a Vitória fazendo porra nenhuma o dia inteiro? A Vitória até é uma das pessoas mais interessantes de acompanhar no pay-per-view, porque ela tem uma conversa legal, ela é uma pessoa interessante e tal. Mas ainda assim, sobre BBB, para acompanhar a BBB, Deus que me livre. Então, eu de verdade não simpatizo com nada de nenhum grupo, mas ainda assim acho que o Quarto Fantástico pelo menos fala de jogo. O Quarto Fantástico pelo menos está preocupado em qual vai ser a pendureta que nós vamos armar na próxima semana. Quem que nós vamos colocar aqui, ali, assim, assim. Então, na minha opinião, Renata é inocente e mais do que isso. Ela é um dos destaques que sobraram lá dentro. Ela está tentando alguma coisa. Ela é a Eva, fico de palhaçadinha, bancam a rixa que tem com as outras pessoas, bancam. Não ficam como o Guilherme falando, não, porém, eu estou num grupo diferente, mas se eu pudesse, eu moraria em Miami. Entende o que eu quero falar? Tipo, elas bancam, elas falam assim, esse cara aqui foi ruim comigo, votou em mim, me olhou torto. Vai pro pau, tá ferrado. Os outros não, vamos ser amigos. Eu acho que meu aliado não é tão inteligente assim. Não. É tanto pormenor para falar de aliado e para falar de adversário que existe um grupo e existe um restolho, que é o quarto ano 50. O quarto ano 50 é uma vergonha nacional. As pessoas na rua, elas falam assim, nossa, viu o quarto ano 50 ontem? Que vergonha, que vexame, que tristeza. Então, se alguém flopou o BBB, foi a falta de competitividade, a falta de atividade, de proatividade dos adversários de Renata. Renata está seguindo, está playing by the book, está com regulamento embaixo do braço. Minha humilde opinião, Renata não, Bárbara Sari, confundo às vezes. Eu tinha falado sobre isso aqui naquele dia que a gente comentou... Tinha não, foi uma opinião inédita minha. Que a gente comentou no Sincerão, né, em que eu falei assim, o problema está sendo o elenco. Porque quando a gente fala da Renata e as pessoas cobram, mas ela foi pra vitrine, ela voltou e não fez nada, fica parecendo que é uma questão só dela, que ela não está criando histórias. Quando, na verdade, o elenco inteiro não tem contribuído para isso, né? E se for pra gente responsabilizar dessa semana, o flop, a saída da Aline, né? Aí seria uma questão o quê? De torcida, de como que o programa é feito, o esquema de votação. Aí é uma outra discussão, né? Porque ela colocou a Aline no paredão, mas quem tira não é ela, são as pessoas. Então acho que exime dessa responsabilidade, né? Acho que a culpa acaba que não é dela. E para justificar esse argumento de que a Renata flopou o BBB, muita gente usou a dança de ontem, né? A coreografia. E foi o que eu disse no início, foi algo proposto pela própria produção para ajudar o patrocinador, para ter o VT. Então, assim, é triste, porque parece que todo mundo está largando a mão, inclusive a produção. E aí todo mundo fica em busca de um culpado
e acabou que caiu para ela porque foi quem foi para a vitrine do Seu Fifi. Mas nesse sentido, eu acho que é uma medida inteligente da produção tentar queimar a Renata mesmo, porque ela está muito poderosa. Eu acho que incentivar essa conta, entendeu? É uma cama de gato que a produção armou ontem. Mas você achou que foi para tentar queimar? Eu achei que foi natural, acho que eles... Porque teve a novelinha da Vitória, né? Se não pensaram nisso, Acabou acontecendo. deveriam ter pensado, entendeu? Se não pensaram, isso só mostra que a galera do BBB tá igual o pessoal que faz novela na Globo, detesta a novela. Pelo visto agora, o pessoal que faz BBB detesta a BBB também. Porque depois de um paredão que sai a pessoa que estava ali, né, polarizando a internet e tal, você consegue um VT durante a tarde de todo mundo ensaiando uma coreografia junto na sala, como é que fica na foto? Entendeu? Como é que fica na posteridade? Nos livros de história, como é que fica? A Renata tá flopando, tá todo mundo primeiro, tá todo mundo amiguinho depois que saiu a Aline, e segundo, tá todo mundo fazendo coreografia para a festinha da Renata. Olha, um brinde à harmonia da casa. Uhum. É uma ideia de jirico. Concorda? Com todo o respeito ao jirico, a quem teve a ideia, a Renata, todo mundo. Mas honesto, minha humilde opinião, ninguém precisa concordar. Lamento que não concorda. É porque o jogo deixou de ser competitivo, né? A gente tinha ainda a esperança de estar aquela briga igual para igual dos grupos, e aí quando tem essa eliminação da Aline, fica muito claro que, olha, esse grupo aqui já é o mais forte e as pessoas até perdem a esperança, deixam de assistir, deixam de votar. Isso faz com que, né, o programa perca força. Eu acho que o ideal agora seria que o Fantástico tivesse uma derrota. Alguém dali fosse eliminado no próximo paredão, para o outro lado voltar a sonhar e o público também ficar mais ali e falar, peraí, não tá tudo ganho, vamos assistir então, vamos deixar mais para final. Acho que seria o resultado perfeito e até para a própria Renata, viu? Porque acho que diminuiria um pouco essa pressão das pessoas de falar, ela, tá vendo, a torcida dela, ela tá flopando o Big Brother, é quem elas colocam, o público elimina. Então, até estrategicamente, eu acho que pensando em Renata e Eva, essa torcida do balé poderia eliminar alguém do Fantástico. Acho que depende muito da dinâmica da semana, mas seria o ideal mesmo que fosse só gente do Fantástico pro paredão. Acho que até hoje em dia, acho que é uma das poucas chances que tem de sair alguém necessariamente do Fantástico, com essa energia cinética que eles estão. Né? Não sei se é tecnicamente viável, mas seria muito bom. Já pensou perder um igualzinho? Isso, e eu acho que é o que tem mais chance. Ou perder um né? Maiquinho, é que o Mike a gente já viu que... Eu quero falar sobre o que está acontecendo também no BBB, que eu estou vendo as coisas se movimentando. Estou vendo as coisas... Tentaram engatar a torcida principalmente, o tal do G3. Esse G3 não tá com nada, tá? Esse G3, aí ó, tá achando que Vilma e Eva estão no bonde da alegria? Eu acho que não, viu? Quem tá crescendo nessa reta final... para ir longe com Renata, é Mike. Aquele papo furado dele, de fala gata, gosto muito do teu papo com Deus, né? Que ele meteu nela, e ela, pá, e tal, ficaram naquela conversinha, na beira da piscina e tal. É produção investindo no casal, é um negócio que tá ali, e eu tenho visto isso reverberar muito bem na torcida. Muito bem. Já existe agora uma torcida que é bike, a bailarina com o Mike. Ou reiki, né? Ou reiki, acho que é reiki. Ó, olha aí, ó, a cara dele todo pimpão aí, ó. Aê! É o Baryshnikov brasileiro, é isso mesmo. E aí, Bárbara Sarini, eu acho que nessa, Vilma e Eva ficam pelo caminho, tá? Eu acho que Vilma e Eva ficam bem pelo caminho. A torcida da Eva votou para levar a Renata pro Seu Fifi. E aí, eu acho, até hoje eu não me conformo com isso. É que elas não queriam dividir votos. Mas é uma anulação de uma existência. Se eu sou a Eva e saio do BBB depois de saber disso, eu falo assim, está todo mundo demitido. Se for familiar, inclusive não está mais convidado para o Natal. Familiar nenhum que aprovou isso aí. E a Renata nunca mais olha na cara. Não, eu ia pensar assim, se eu não tinha chance e a minha amiga tinha... Era melhor, então, votarem na minha amiga, porque antes ela do que um rival meu, lá na vitrine do Seu Fifi. Então, quanto a isso, eu ia achar bom. O que eu ia me chatear é, de repente, indo para uma final e as pessoas fazendo
né, mutirão e torcida só para Renata, sendo que eu também tô ali na disputa pelo prêmio, o voto para quem você quer que vença, e acho que é diferente. Mas eu tenho visto esse mesmo movimento aí, uma crescente do Mike no jogo, uma narrativa paralela que estão criando, né? E acho que o público sempre fica sedento e à espera de algumas coisas que sempre rolam no programa. Então, sempre vai ter um embate, sempre vai ter um que é o vilão, sempre vai ter um casal. E esse ano a história do casal, acho que nenhuma história, na verdade, fluiu, né? Tudo ficou na base da fanfic, da criação do público. Mas o casal realmente é uma das que viram esperança nisso agora, com Renata e Mike. O Mike está disposto. O Mike gostou dela desde o começo, como falaram aqui, é verdade. Ele ficou meio dividido entre a irmã da Graciane e a Renata. Daí a gente pode até perceber, ó, que o Mike está um pouco mais bronzeado, porque desde que a irmã da Graciane saiu, ele nunca mais passou protetor solar. Não é verdade? Ele sempre pedia pra Giovana, né? E daí 5 horas ela passando protetor solar nele. E aí, talvez agora a Renata possa ajudá-lo. Vamos ver o que vai acontecer a seguir, beleza? Teve a Aline. Então a gente chegou à conclusão que a Renata não flopou, né? Não dá para flopar o que já está flopado, pessoal. Sinto muito, sinto muito. Tem a Aline no MesaCast. Vamos falar rapidinho da Aline no MesaCast? Deixa eu ver o que a Letícia quer que a gente faça aqui. A gente vai falar de Aline no MesaCast, daí depois a gente lê muito superchat, tá bom? Manda bastante superchat. A Zete Alves falou que os caprichetes estavam desesperadas para fanficar. Eu acho que a Renata gosta dele. E talvez a Renata não fique com ele no programa. Mas acho que ali na festa do programa, ali depois, tal, um camarote no Vila Mix, alguma coisa assim, eu não duvido que eles fiquem, não. Duvidar eu não duvido de nada, né? Mas acho que no programa realmente não rola. E acho que esse carinho que ela tem pelo Mike é mais por ter ouvido da torcida lá na vitrine do Seu Fifi, que ele não falava mal dela, ele defendia. Quem falava mal eram os gêmeos. Eram os iguais. Isso. E por isso que eu acho que, assim, a chance que o público tem de conseguir eliminar alguém do Fantástico nesse momento... É com igual. É com igual. É com igual. É verdade. Acho que é difícil a torcida do Balé se empenhar tanto para salvar um igual. Eles podem até querer ajudar, mas não vai todo mundo. Muitos vão ficar, pô, não, ele falou isso, vão recuperar vídeos, né? Fato. Hoje tem Corinthians, então hoje a prova do líder, só eu e a Bárbara vamos assistir. Se bem que a Bárbara tá corintiana, né? Corintiana. Então, hoje é bem na hora da novela e do BBB. Penúltimo capítulo de Mania de Você e prova do líder na hora da final. É Corinthians e Parmeira? O pior é que eu não tô acompanhando, né? É Corinthians e Eu Parmeira? não tô acompanhando o futebol. Quem acha que é Corinthians e Parmeira, deixa um like aí. Eu tô bem aquela torcedora poser. Tá bom. Beleza. E aí, MesaCast da Aline. Ontem a Aline participou do MesaCast. Foram as minhas 3 ex-BBBs favoritas. A Babi do Twitter, essa é a Babi do Twitter, a Aline Patriarca e a Pitel. As 3 melhores ex-BBBs de todos os tempos participaram do MesaCast. E aí, Bárbara Sarini, foi interessante, eu assisti e achei bem legal. Eu gostei. A Aline é boa. A Aline rende, né? A Aline é muito boa. Que pena. Vou te falar assim, eu não estou triste pela eliminação da Aline. Porque esse BBB é uma várzea. Esse elenco é uma piada. Eu estou triste pela Aline ter entrado nessa edição. Eu acho que num outro contexto, talvez tivéssemos todos sido muito mais felizes, inclusive ela. Para ela vai ser bom, acho que ela vai ter um pós legal, tá vivendo o sonho de ser ex-BBB. Essas últimas 24 horas foram o auge da carreira dela, ela tá amarradona. Mas eu não consigo ficar triste porque ela saiu, porque esse BBB não tem nada acontecendo. A gente já está falando das mesmas coisas aqui hoje, se ela estivesse lá no programa também. Dane-se. Foi muito bem eliminada, parabéns. Mas ela merecia uma edição melhor, viu? Ela merecia uma edição melhor. Ela teria rendido mais. Ela aqui, programinha, vídeo do Zé. Ela fez ontem, a Globo postou, Bárbara Sarini. Eu contei 64 vídeos da Aline. Você tinha falado 49, você errou, né? É que eu recalculei. Tá. Tinha uns que estavam ocultos. Incrível, Bárbara Sarini. Correndo atrás do engajamento, batendo meta de março e abril com vídeos da Aline Patriarca. Então, fica evidente que ela foi um casting correto. O problema foi todo o resto. Eu até acho que isso se encaixa
em muitas pessoas desse elenco de que em outro contexto poderiam render. Mas é porque colocaram personalidades mais parecidas e mais reativas, né? Como a gente falou, são pessoas que não provocam e só reagem quando são provocadas. Então, até acho que, além da Aline, pode ser que outros ali renderiam num outro Fala. contexto. Eu sei que você quer falar alguns nomes. Fala. Eu acho que a própria Vitória Estrada poderia render melhor num outro contexto. Não, vai direto ao assunto que a senhora quer falar. Vamos. Não, eu não sei sobre o que você está falando. Pode falar. Pode falar o que A Renata, a Eva. Não. A Renata tá ali rendendo ainda no jogo e rendendo do jeito dela com a vitrine do seu perfil e tudo mais. Mas eu acho que o próprio Guilherme, num outro contexto de jogo, com outras pessoas, poderia ser diferente, né? Então eu acho que ela, sim, num outro elenco, se daria bem. E na entrevista, né, ela mostrou todo o carisma, a leveza, o quanto ela consegue render os assuntos quando eram abordados, quando ela era questionada sobre alguma coisa. Inclusive, nesse MesaCast, ela chegou a falar até dos próprios aliados ali, né? Então, entregou. Ela é boa. Ela falou sobre a Vilma e falou que ficou muito triste com a Vilma. Comentários que invalidaram ela como mulher e como pessoa, achou que as falas são muito pesadas e incomodaram absurdamente. Gostei do incômodo. Também falou sobre o futuro do Diogo, falou que não, mas amizade, tudo bem. Ela falou que não se arrepende, que ele fez parte da história dela, então tá tudo bem, vida que segue. E é isso. E também falou que o Guilherme está sabonetando. Ela não gostou da atitude do Guilherme no que está acontecendo aí nesses últimos momentos, né, nesse pós-eliminação. A Aline acho que foi brilhante, gostei bastante da participação dela. Acho que agora é entender para onde vai, né? O que ela vai fazer, como que vai ser. Até conversei com a Fátima Pissarra, CEO da Mind, e ela vê um grande potencial na Aline. Ela diz que é quem tem mais potencial. Assistam o Camarote do Chico Barney, que está bombando. Está muito legal o episódio com a Fátima Pissarra, CEO da Mind. O que ela falou das bailarinas chocou o Brasil. Ó, nós continuamos no YouTube, mas no canal UOL a gente se vê amanhã, tá bom? Aê! Oba!